pegar a questão da pregação do evangelho, eu vi de um pastor não sei qual é o ministério dele, mas eu vi de um pastor, ele disse assim, experimenta, que ele é de uma igreja gigante aí, a Lagoinha, o André Valadão. O André Valadão. E ele responde aquelas caixinhas de perguntas, né? Aí alguém colocou pra ele assim, é muito fácil pregar aí, né? Onde ele estava em Londres, se eu não me engano. E aí ele falou assim, não, pelo contrário. Experimenta pregar aonde todo mundo tem tudo, né? E quando tu falou ali do sul, né? Tipo, olha pra cá como um estado rico, né? Um lugar rico. As pessoas têm essa carência, né, de Jesus, de verdade. Isso é um fato, né, cara? Isso é um fato. Tu vai andar Guaíba inteiro aqui, Rio Grande do Sul inteiro, e tu vai sentir uma opressão, um peso espiritual. O índice de suicídio é o maior do país, é daqui. Então, se aqui é rico, por que as pessoas estão se suicidando, né, cara? E tu vai pegar o próprio Jesus, quando ele anunciava o evangelho, foi muito mais fácil, teoricamente, na época, ele convencer aqueles que necessitavam de alguma coisa, né, de acompanhar e seguir eles. Vai pegar todas as parábolas de Jesus, era repleta de pessoas que tinham uma necessidade de algo, as pessoas iam ver ele transformar multiplicação de pães e peixes. Então as pessoas tinham uma carência a respeito de algo, enquanto os sacerdotes, os fariseus da época, que tinham uma vida social mais evoluída financeiramente, os caras não davam tanta importância para Jesus, né, cara? E hoje a gente vive isso no Rio Grande do Sul, né? E é muito bom o cara ter, tipo, o Bruno, que vem do Rio com uma visão diferente, né, daquilo que ele tem vivido lá. Tu falou aí o nome do ministério, os Improváveis. Os Improváveis, né? Cara, conta pra nós como é que surgiu esse Improváveis lá, né? Cara, tem a nossa pastora, né, a Maria Socorro. Ela é uma mulher de Deus demais, assim, né? Ano passado eu fiquei aqui no Sul 4 meses. E quando eu fiquei 4 meses aqui no Sul, eu ficava pensando, quando eu voltar pro Rio, como vai acontecer, o que vai ser. E quando eu olhava assim, eu conversava com o William, eu falava assim, William, quando eu voltar pro Rio vai ser difícil encontrar uma igreja, porque a Grace estava no meu coração, fiquei 4 meses aqui com a Grace, então eu falei, o meu maior medo era esse. Só que o Senhor já estava colocando no meu coração o Patrick e a Juliana, que são líderes hoje dos Improváveis, e eles começaram a colocar eles no meu coração, e eu, cara, o que será? O que acontece? Aí quando eu voltei, eles me chamaram para ministrar lá nos Improváveis, me apaixonei pela galera. Só que ainda eu não tinha certeza ainda. E eu disse para ele, mano, eu só vou me mover quando o Senhor falar para mim. E eu só vou me mover quando o Senhor colocar no meu coração. E aconteceu de que no final do ano a gente foi numa ministração, né, do Renan Belas na Lagoinha, Caxias. Ele falou que Deus iria mover algumas coisas. E que aí ele disse assim, olha pro lado e o improvável olhando pro outro improvável. Aí o Patrick olhou assim, aí cara e tal. Aí o Patrick começou a brincar comigo, só que ainda não tinha uma resposta do Senhor. Uma semana depois aconteceu algo na minha vida, onde Deus retirou algumas coisas da minha vida. E eu senti uma paz de ir lá na igreja que eu tô hoje. E quando eu fui lá, literalmente eu só chorava aos pés de Jesus. Eu falava assim, Pai, eu te amo e tal. Bom. Meu Deus do céu, me quebrantando, assim, a palavra literalmente, acredito que foi toda pra mim. Aí no final, eu chamei a pastora, eu falei, pastora, eu quero que você ore por mim e tal. Aí ela orou por mim e ela entregou algo pra mim. E ela disse assim, Deus, ele disse que tá te tirando de certos lugares para te colocar em outro, para você começar a viver os propósitos de Deus na tua vida. E literalmente ali eu senti a paz, eu senti ali literalmente que Deus estava me chamando para estar naquele lugar. Aí eu comecei a conversar com o Patrick, com a Ju, aonde a gente foi fazendo essas conexões e entrei nos Improváveis e a gente tá vivendo coisas surreais, assim. A gente já tá chegando ali na casa de 60, 70 jovens. Uou. E glória a Deus por isso, Deus tá fazendo coisas surreais. A gente tava em Morabia, onde estava tendo conversões, pessoas se rendendo a Jesus, os jovens apaixonadaços por Jesus, onde a gente está vivendo coisas poderosas, onde hoje a liderança está bem grande, né? Começou tipo a Carole, né? O André, eu falo que é mestre dos ares, o cara se move nos ares, o cara é da intercessão. A Carole, ela é líder do louvor, aonde também tem a nossa pastora também, uma das nossas pastoras que também tá lá. Cara, assim, tá surreal, assim, a gente tá vivendo coisas incríveis no Senhor. Tava com uma saudade deles, que a gente teve uma conferência semana passada e agora esse final de semana também, aonde eu vi lá que eles viveram coisas poderosas.
E acredito que a gente está vivendo um tempo incrível no Senhor. Acredito que é só o começo, onde o Senhor está nos entregando chaves estão sendo viradas nas nossas vidas. Cara, é loucura, é loucura. E é só... O evangelho é loucura. É loucura. E a gente tem um bordão, né? Que é literalmente um bordão que a gente pegou da palavra do Senhor, que é: vem e veja. A gente não consegue explicar o que a gente está vivendo. A gente só diz: cara, vem ver o que está acontecendo. E que você vai experimentar do que a gente está vivendo. Porque a gente declara que toda sexta-feira a gente está vivendo algo novo do Senhor, que Deus está fazendo algo novo. E Deus nunca faz algo de novo, Deus sempre faz algo novo. E o Senhor está derramando e a gente está vivendo algo surreal. E é uma coisa que a gente fala, que é uma coisa que eu declaro muito para eles. Eu falo assim: cara, a gente não quer números aqui nesse lugar. A gente não quer ter 200 jovens ou 300 jovens. A gente apenas quer preparar, capacitar eles para que eles sejam apaixonadaços por Jesus. Porque eu acredito que Deus, ele não gosta de juntar, ele gosta de espalhar pessoas. Então, onde tem muita gente boa, Deus gosta, não curte, acredito que Deus não curte muito. Deus gosta de espalhar, porque existem lugares que precisam de pessoas que são apaixonadas por Ele, né? Então, a gente está preparando eles para que eles venham se apaixonar cada vez mais por Jesus, para que eles venham viver literalmente a vontade de Deus, viver literalmente o chamado deles, para que eles venham para algum lugar, tal África, eu não sei, aqui no Sul, Nordeste, não sei. Acredito que Deus vai... A gente está preparando para que um dia a gente chegue para enviar eles, porque o nosso objetivo não é número, mas sim para que venha capacitar eles, para eles se apaixonar cada vez mais por Jesus. Ô Bruno, e qual foi a estratégia que hoje, né, vocês, 60 jovens dentro de uma igreja, no nosso mundo moderno de hoje, é algo bem relevante, né, cara? É um culto lotado, vamos dizer assim, né? Como é que faz para cuidar de toda essa galera? Porque não é só ir pregar o evangelho, né, e fazer discípulos, né? Como é que faz para tornar essas pessoas discípulas, assim? Assim, eles são muito apaixonados por Jesus, né? Então ele sempre está procurando muito, né? Onde também tem o Patrick e a Ju, que eles são líderes excepcionais, sabe? Para mim são referências demais. Eu amo estar junto com eles. A gente tem paz, né? Sabe, quando a gente tá com pessoas que nos traz paz, se torna tudo mais fácil. Então a liderança ama muito. Então a gente dividiu muito em áreas, né? Então a gente dividiu literalmente os improváveis em áreas, onde a gente tem a intercessão, onde a gente tem o louvor, a gente tem o evangelismo, a consolidação e a mídia. Então a gente separa por áreas e cada líder que é responsável dessa área cuida deles mais pessoalmente, né? Porque é muita gente. Então a gente prepara eles, a gente preparou responsáveis de áreas, onde é os nossos braços direitos, onde a gente prepara eles para que eles também venham preparar outras pessoas. Então, ao mesmo tempo que a gente está liderando, a gente está preparando líderes. Então, a gente diz que o nome do nosso grupo é Preparo. Por quê? Porque é um preparo para que vai chegar um tempo onde eles vão ser os líderes, sabe? Então, talvez ano que vem a gente saia de cena, talvez Deus leve a gente para outro lugar e eles que serão os próximos líderes. Porque a gente sabe que não é sobre nós, sabe? É sobre Jesus. Então, se Jesus ele é o centro, que Jesus faça a vontade dele. Então, a gente quer fazer pessoas melhores do que a gente. Eu, Bruno, Patrick, Juliana, sabe? O André, Carole, toda a liderança, a gente quer preparar líderes melhores do que a gente. Então a gente tem feito isso, preparado os responsáveis de áreas, e onde os responsáveis de áreas estão preparando novos líderes, e é um ciclo. E aonde vai cada vez mais, acredito que Deus vai derramar cada vez mais, aonde vidas serão encontradas. E a gente tem cada testemunho surreal, sabe? Surreal, assim, aonde a gente saiu de um bairro chamado Morabi, que é literalmente como aqui está no sul, né? É muito grande a questão do espiritismo, né? Então, aonde filhos, irmãos, parentes de pessoas que são do espiritismo encontrando Jesus nos improváveis. E é literalmente os improváveis, cara. Aonde eles vão a primeira vez e já se apaixonam por Jesus. E uma coisa que o Patrick gosta de falar e de dizer, cara, a gente não vai atrás de ninguém e fala assim, cara, você quer fazer parte dos improváveis? Não. As pessoas que chegam e falam assim, cara, como que eu faço? Como eu posso entrar para fazer parte dos improváveis? E a gente fala assim, cara, a gente vai orar e tal. Querendo ou não, existe lobos, né? Existe lobas também no meio assim, que só quer entrar para fazer bagunça. Então a gente ora, a gente vê quem vai entrar ou quem não vai entrar, porque literalmente a gente sabe que é por vida, mas a gente sabe que o inimigo também ele tem a sua estratégia para poder colocar algumas coisinhas para poder destruir, sabe? Mas a gente, como a gente gosta de sempre fazer lá, ser guiado pelo Espírito. Glória a Deus, sabe? Romanos 10,14, se eu não me engano, ele fala, né? Como virão se não há quem pregue, né? Só que não é uma pregação de qualquer jeito, né? Precisa ter uma... Quando a gente fala de experiência, não é igual a gente que se forma numa faculdade e precisa de um estágio para
para trabalhar em determinada área, não é sobre esse tipo de experiência, mas a experiência que Deus nos chama a ter é experiências com Ele, Mateus 6,6, né? Vida de secreto, Sim. a gente orar, jejuar, buscar, porque eu creio que o principal pilar do evangelismo, né, dentro da construção evangelística, da gente anunciar Jesus, é a oração. É impossível a gente hoje anunciar Jesus, né, de uma maneira clara e objetiva para as pessoas, que elas enxerguem Jesus em nós, se não for através da oração, né? Porque tu vai entrar num ambiente que não é teu, né? Quando a gente vai anunciar o evangelho, normalmente a gente entra num ambiente de guerra, né? Sim. E como é que vocês fazem hoje para enfrentar esse ambiente de guerra lá no Rio de Janeiro, tipo, as batalhas espirituais? Porque as praças, né, elas são usadas para outras coisas, Sim. não são usadas somente para a pregação do evangelho. E é muito diferente tu pregar dentro de um templo, né, cristão, e tu pregar fora do templo, num ambiente onde não é propício para isso, né? E é literalmente sobre essa questão de guerra espiritual, é uma coisa até que o André, ele é líder da intercessão, onde ele tem preparado bem a equipe, porque a gente tem sofrido muito em relação a isso. Acredito que os Improváveis eles têm um chamado muito sobre batalha espiritual, onde chega uma galera que manifesta mesmo, então a equipe já está sendo preparada. Hoje a gente faz uma escola de batalha espiritual junto com a galera, onde um dos apóstolos que nos ajuda muito, o apóstolo Rudney, onde ele prepara, a gente tem uma escola todo sábado de manhã, onde prepara mesmo batalha espiritual, para que quando chega essas coisas a gente está pronto, né? E como você disse também na questão das praças, a gente teve um evangelismo agora, como eu lidero também o evangelismo, eu preferi que a gente se preparasse internamente, né? Colocar essas coisas no lugar para que antes Saudável. antes a gente ir para a rua a gente estivesse pronto. E quando foi de Deus deu um alerta e a gente foi para um evangelismo, onde acho que tinha umas 20 pessoas assim, onde a gente separou em grupos assim entre 2 meninos e uma menina, e aí a gente foi para as praças. Cara, foi surreal, assim. Então a gente literalmente, a galera se fez de louco e ganhou de louco mesmo. Eu tenho um vídeo que ainda não lancei no meu Instagram, onde a galera, eles foram pra frente de uma escola, os jovens, né, estavam lá pra frente de uma escola, e eles se fizeram de louco. Enquanto tinha tinha um dos moleques que era dos Improváveis mesmo, ele chegou, ele viu que os moleques estavam lá, e ele se fez tipo que assim... Quem é Jesus e tal? Igreja, como assim? E tal. Aí os amigos dele foi chegando e eles ficaram curiosos. Quando foi ver, tinha um bolo de gente lá e eles falando de Jesus e tal. E a galera se fazendo de louca mesmo. Aí chegavam os outros, mais alguns nossos, e se fazia de louco. O que tá acontecendo aqui? E tal. Aí os moleques também não entendendo nada. Aí no final, a gente tava lá reunido já para terminar. A gente foi louvar o Senhor, adorar. E a gente cantando, pulando. E eles chegaram e eles ficaram assim, ó. Assim, tentando entender o que era, e depois no finalzinho eu vim com uma palavra falando quem Jesus é, né? E a gente começou a pregar, eu comecei a falar quem Jesus é, e eu vi que era muito menino. E eu falei assim, cara, às vezes a gente acha que ter um namoro, cara, é suficiente pra gente, ter uma namorada é suficiente pra gente, mas, cara, quero te dizer nessa noite, Jesus é suficiente, porque quando nós encontramos Jesus, cara, ele nos dá uma felicidade, não é uma felicidade passageira, mas é uma felicidade eterna, sabe? Eu comecei a anunciar quem Jesus era, e no final eu perguntei quem queria viver uma vida com Jesus. Aí um dos nossos que eles estavam se fazendo de louco levantou a mão, aí os moleques viu que ele também foi, levantaram as mãos também, e na sexta, isso foi numa segunda-feira, na sexta-feira tinha alguns garotos que levantaram as mãos junto com a gente. E é isso, sabe? É por vidas, sabe? Literalmente. Ai de mim se não pregar o evangelho, sabe? É como Paulo disse, se fazer de louco para ganhar os loucos, às vezes se fazer de não saber o que é para aquelas pessoas que não sabem o que é, entendeu? Então, literalmente, pregar o evangelho, falar quem Cristo é, isso literalmente é algo que arde no nosso coração. E eu falei assim para eles, cara, quem não tem tempo para a vida, não tem tempo para poder contar milagre. Quem não tem tempo para pregar o evangelho, nunca vai ter tempo para poder falar nada. Sempre vai ser um megafone de alguém. Sempre vai contar história de pessoas que viveram, sabe? Que a gente não conte histórias de pessoas, mas que a gente conte as nossas próprias histórias. E hoje eles têm histórias para poder contar, sabe? E nesse dia a gente viveu cada experiência surreal assim com o Senhor, onde vidas se entregaram para Jesus, sabe? E só para ser rapidinho, né? Teve uma mulher nesse evangelismo, onde a gente viu ela sentada lá e ela tava com o telefone e a gente chegou até nela e falamos assim, você tá bem? Aí ela, toda assustada, tô.
Falei, você tá bem mesmo? Ela, sim. Aí eu falei assim, você provavelmente deve estar assustada, mas a gente tá fazendo algo que talvez muitas pessoas não fazem. Só perguntando às pessoas como elas estão. Aí ela, isso é verdade e tal. Aí ela começou a se soltar mais e a gente fala assim, cara, sabe o que a gente veio fazer aqui? A gente queria falar que Jesus te ama. Na hora ela começou a se emocionar. Ela começou a se emocionar e a gente começou a falar do amor de Deus para ela. E ela estava passando por alguma coisa, ela ia passar por uma cirurgia. E a gente colocamos as mãos sobre ela, oramos por ela, acreditamos que ela já foi curada no nome de Jesus. Nome de Jesus. E a Gabi louvou, né? A Gabi é uma garota que tem 13 anos, mas cheia de unção, mano. Sabe? Quando a gente ouve aquela garota cantando, a gente, tipo, literalmente é o som dos céus, assim. E aí a Gabi começou a cantar e ela chorava. Aí chegou toda a equipe, a gente oramos por ela. E é lindo, é lindo. Pregar o evangelho, a gente acha que mais se emociona do que a própria pessoa que está recebendo.